Oi, tudo bem? O que a saúde mental tem a ver com a inteligência emocional? Estão totalmente interligadas. O desenvolvimento da inteligência emocional é a manutenção da saúde mental. É como se fosse uma vitamina, um antiviral agindo como prevenção de doenças. A inteligência emocional é o remédio para lidar consigo mesmo e com as outras pessoas. É um dos caminhos para se ter condições de conviver de forma saudável. Assim como a atividade física preserva a saúde física, trazendo também para o organismo resistência para lidar com as doenças, precisamos treinar nossa mente para que da mesma forma se preserve a saúde mental e fortaleça para ter condições de lidar com as adversidades do dia a dia. Precisamos alfabetizar nossas emoções. Para isso é necessário primeiro nos alfabetizar. Precisamos aprender sobre esse assunto que faz parte de nós e está envolvido em tudo que vivenciamos. As emoções, os sentimentos não podem ser ignorados, precisam ser aprendidos, compreendidos para ver formas corretas de como lidar. Se você não consegue entender, compreender, identificar os seus sentimentos, suas emoções, você fica perdido de você mesmo, sendo ignorante com você mesmo, o que é muito prejudicial à sua saúde mental. E se você não consegue lidar consigo mesmo, terá muita dificuldade para lidar com o outro, o que trará muitos conflitos em seus relacionamentos, gerando muita dor e sofrimento em sua vivência. Se você já tem me acompanhado até aqui, deve estar compreendendo muito bem o que eu estou querendo dizer. Com base no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, darei algumas orientações. Vamos compreender melhor em como identificar, entender, compreender e lidar com as emoções e sentimentos. Para isso, é preciso compreender que temos duas mentes, uma que pensa, que é a mente racional, e uma que sente, que é a mente emocional. Normalmente estão em harmonia, mas dependendo de alguns fatores pode pender mais para um lado do que para o outro, causando um provável desequilíbrio que é sentido como um conflito, uma dor interna. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, aquela mente que sente, a mente emocional toma conta. E com isso, a mente que pensa perde força. É como se a mente racional ficasse mais fraca. Quando a pessoa é dominada pela emoção, a inteligência dessa pessoa não consegue direcionar ela, não direciona para lugar nenhum e essa pessoa pode se sentir perdida de si mesma. É esse desequilíbrio que gera muitas vezes um estresse, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, um desespero, um sintoma que, se não tratado, pode evoluir para um sintoma, uma doença mental. Observe e verifique se você tem agido muito pela razão ou muito pela emoção e tente equilibrar. É importante esse equilíbrio entre o pensar e o sentir. Essa reflexão consigo mesmo é um treino para aprender de si e já ir trabalhando dentro dessa sua percepção, treinando em ir administrando esse pensar, sentir e agir. O que estou querendo dizer é que os hábitos emocionais podem ser moldados, melhorados no que você entender necessário de equilibrar e ajustar. Todos nós viemos ao mundo com instintos, podendo ser algumas habilidades ou limitações. Você sabe quais são as suas competências e potencialidades? Você sabe qual é o seu ponto fraco, a sua dificuldade? Está na hora de saber. Precisamos nos conhecer para nos entender e ver a forma correta de lidar com a gente mesmo. Se você sabe quais são as suas habilidades, você se direciona para isso, o que te fará ser uma pessoa mais motivada. Da mesma forma, se você compreende qual é o seu ponto fraco, irá em busca de caminhos para se fortalecer e ter condições de lidar com essas fraquezas ou limitações. Mas se você não sabe nada de você, fica difícil se entender e se ajudar.
A gente vai se descobrindo com o passar do tempo. Esse autoconhecimento é um processo diário, é um desenvolvimento pessoal que direciona para a inteligência emocional. Falei bastante sobre pensamentos em episódios anteriores. Vamos compreender um pouco mais sobre as emoções. Emoção tem em seu significado movimento, agitação de sentimentos. Tem o sentido de ação imediata, podendo ser o impulso. Existem vários tipos de emoção. Cada emoção tem uma função específica. Quando agimos por impulso, na maioria das vezes temos comportamentos descontrolados que, sem inteligência emocional em treino, fica difícil ter autocontrole e domínio próprio, que é necessário para lidar com as emoções. Se não conseguimos controlar a nós mesmos, revertermos sintomas contra nós mesmos, pois após esses comportamentos descontrolados e impulsivos, teremos que lidar com as consequências que isso trará, podendo ser consequências fatais. Compreende a gravidade de ser ignorante consigo mesmo? Muitas emoções descontroladas e comportamentos impulsivos são sintomas, requer ajuda profissional para auxiliar a lidar com esses sintomas. O descontrole emocional traz muita dor e sofrimento. Daniel Goleman cita em seu livro Inteligência Emocional 5 domínios principais. 1. Autoconsciência, que é sobre conhecer as próprias emoções, reconhecer quando um sentimento ocorre e ver possibilidades de controlar. 2. Lidar com emoções, treinar em lidar com os sentimentos, vendo formas de se tranquilizar diante de irritabilidade, estresse, nervoso, tristeza, aborrecimentos, para poder expressar as emoções apropriadas. 3. Automotivação. Se motivar é muito importante. Direcionar as suas emoções para uma meta te fará ser uma pessoa mais produtiva e com esses resultados você se sentirá mais satisfeito, mais realizado. 4. Empatia. É a sensibilidade de reconhecer as emoções e sentimentos das pessoas. Isso fará com que você esteja sintonizado com o mundo externo e com as necessidades dos outros. 5. Lidar com relacionamentos. Com o treino dos 4 domínios que já mencionei, é possível aperfeiçoar nessa dica também, lidando com as emoções e sentimentos dos outros, desenvolvendo capacidades interpessoais. Com esses domínios principais, você também já estará colocando em prática os principais componentes da inteligência emocional, que são autorregulação emocional, controle adaptável de impulsos, senso de autoeficácia e inteligência social. Desenvolvendo as aptidões de autocontrole, persistência, zelo e capacidade de automotivação. Esse é o caminho, iniciando pela autoobservância e autorreflexão. E com tudo que já orientei, com certeza não será fácil, mas é possível controlar o impulso emocional, interpretar os sentimentos dos outros, lidar tranquilamente com os relacionamentos. O cérebro é flexível e está em constante aprendizagem. É possível aprender, aprimorar e desenvolver essas inteligências e levar as nossas emoções. As pressões impostas pela sociedade geram imensos conflitos internos, o que ocasiona muitos desgastes físico e mental, causando muitos prejuízos em nossas vivências, afetando relações familiares, profissionais, sociais, definhando a saúde mental. Temos como necessidade aprender essas competências e desenvolver essas aptidões que tenho orientado aqui, para poder ter condições de manter o equilíbrio emocional, garantindo melhor qualidade de vida, preservando a saúde e bem-estar. Psicóloga Cristina, até breve!